Bom dia. Um dia, botei aqui para gravar. Então, Bom dia, professor. bom dia, querido. Tudo bem? Tudo bem? Sabadão. Melhorou? Graças a Deus, cara. Graças a Que Deus. bom, Bom que dia a todo bom, mundo. Graças a Deus. que bom. A gente, engraçado, né, rapaz? Antigamente a gente tinha uma dor de garganta, alguma coisa assim, tranquilo, né? Mas hoje você tem uma dor de garganta, você já fica logo preocupado. Você já É acha que verdade, é já, verdade. já Mas que acha. bom o senhor melhorou. Obrigado, fico feliz aí pelas mensagens positivas que vocês mandaram para mim, continuam mandando, né? É, um sabadão desse, né? Solzinho aí, tá? Como é que tá aí? Tá frio ou tá o solzinho aparecendo para vocês aí? Não, aqui tá um solzinho aparecendo, mas está ventando bastante. Ah, coisa boa para você andar, tempo bom para você andar de bicicleta, para você fazer uma caminhada e vocês aí na Uma frente do caminhada no computador. lago. E vocês aí na frente do computador, né, cara? Olha só que coisa, né? Verdade, verdade. Mas vamos lá. Ontem eu fui fazer uma aventurazinha na vara de execução penal. Você vê, rapaz, aqui no nosso ensinamento, no livro, no Código Penal, na Lei de Execução Penal, tudo está tão certinho, né? Mas na prática é tudo tão difícil, queridos. Olha, rapaz condenado a 4 anos, foi preso, e há 1 ano e 2 meses preso, e a vara de execução penal nem sabia que ele estava preso. A vara de origem não mandou a carta de execução de sentença para eles tombarem na VEP iniciarem o processo de execução penal do cara. E quando mandaram agora, quando eu entrei com habeas corpus e o tribunal obrigou eles a mandarem, mandou sem o CPF. Então estava parado, eu tive que sair de Valença e ir para a vara de execução penal. Peguei 2 horas de engarrafamento na ida e 1 hora e meia de engarrafamento na volta. Ou seja, 3 horas para ir, 2 horas de engarrafamento, mais 1 hora e meia de engarrafamento, mais 3 horas para voltar, mais 1 hora que eu gastei lá dentro do tribunal. Gastei o dia inteiro só para saber que o processo não foi tombado porque não tinha o CPF. E aí é brincadeira, né? Aí quando eu apresento o CPF, ele, não, doutor, não adianta só passar aqui para mim, não. Tem que ser lá para a vara de onde correu o processo para eles mandarem a gente por meio de ofício. E aí ainda não terminei a missão. Segunda-feira tem que ir para Piraí levar o CPF do sujeito. É o fim do mundo, né? É o fim do mundo. É assim. É... E depois vai buscar os culpados de que jeito? Né? Tem jeito. Esse é o desafio eu falo sempre, moçada, é o seguinte, que o direito penal é um e a advocacia criminal é outra, né? Os, o embate da advocacia criminal, ela chega a ser até cruel, né? Queridos, eu não abri a câmera porque eu não estou conseguindo abrir minha câmera. Estou com algum probleminha que eu não estou conseguindo abrir. Na hora do intervalo aqui eu vou ver se eu consigo resolver. Tá bom, gente? Então vamos falar então de livramento condicional, né? O momento mais esperado pelo preso, que é o livramento condicional. Esse é o momento mais esperado pelo preso, sem dúvida alguma. Então, o que é o livramento condicional, queridos? Olha, como o objetivo é a ressocialização, né, o que que o que que o legislador entendeu? O legislador entendeu que a liberdade não pode ser dada de uma vez, que a liberdade ela tem que ser dada aos poucos,
né? A ressocialização, o reencontro com a sociedade tem que ser aos poucos, né? Você não pode pegar uma pessoa, né, que estava dormindo no chão, que tinha que aguardar a vez dele para ir no banheiro, e quando ia no banheiro na frente de todo mundo, que comia aquela comida esquisita, né? Ah, 3 vezes pão de manhã, né? Ah, depois arroz e feijão com mais alguma coisa no almoço, depois arroz e feijão com mais alguma coisa à noite, né? Um ambiente hostil, você pisar no pé de um, o cara já fica de cara feia para você, né? Então, enfim, né? Um ambiente onde um pedacinho de bananada vale o olho da cara, tá? Então, assim, você não pode pegar essa pessoa e rapidamente colocar em liberdade, né? Eu, o último HC recente que eu consegui soltar um rapaz agora, ele ficou 5 meses preso. Interessante que ele ficou 5 meses preso e ele falou para mim que o dia que ele saiu, que ele chegou em casa, ele estranhou tudo. Estranhou tudo. Do tipo assim, a mulher dele foi falar com ele botou as duas mãos para trás, porque lá no presídio é a regra, você vai falar com os eventuários, tem que botar as duas mãos para trás para ouvir o que, que o policial penal está falando. Só para vocês terem essa ideia. O cara deitou na cama e não conseguia dormir, estava acostumado a dormir no chão. Olha só que coisa, né? Por isso que a liberdade ela é dada aos poucos, né? A começar pela própria progressão do regime. Você começa do fechado, vai para o semiaberto, depois vai para o aberto, né? E o que, que é o livramento condicional? Chega uma etapa da, do cumprimento da pena, onde o agente já se mostra, né, com mérito, com bom comportamento, não é? E a lei permite que ele possa cumprir o restante da pena em liberdade, não é? Ou seja, vamos imaginar lá, né, o sujeito foi condenado a 3 anos. Vocês vão ver aí, por exemplo, o cara condenado a 3 anos, ele cumpriu 1 ano da pena, mas teve um comportamento exemplar, não é? E então a lei permite, sob determinadas condições, obviamente, né, que ele possa cumprir o restante da pena em liberdade, não é? Quem vai decidir, quem vai conceder isso é o juízo da execução. E vejam que é o que o livramento, o nome do Instituto é livramento condicional. Não é um tapinha no bumbum do preso, não é um tapinha no bumbum do preso e dá o tapinha no bumbum do preso e vai com Deus. Não, não é isso. Tá? Ele fica sujeito a várias condições, tá? Que ele tem que cumprir. E se ele não cumprir, querido, simplesmente ele volta para cumprir o restante da pena dele. Tá? É um voto de confiança que se dá, né, para aquele que foi tão bom preso, né, tão obediente, tão, se mostrou com tanta é, 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 aceitação para com as regras do sistema, né, que você consegue dar esse voto de confiança para ele. Queridos, veja bem, quem vai quebrar, quem vai ser tão idiota de quebrar um livramento condicional? Não é? Se tudo que o cara mais quer é voltar para casa. E aí, quando ele volta, né, ele vai descumprir, né? Para quê? Para voltar para a cadeia?
Só se ele quiser voltar para rever o amor dele lá dentro da carceragem que ele fez. Né? Arrumou um namorado lá e quer voltar para ficar perto do namorado. Eu já vi isso acontecer. Não é, não é lorota, não. Por favor, nada de conotação preconceituosa. Tá? Nada mesmo. Não tem preconceito nenhum com relação a isso. Não acho que a gente está vivendo uma época que cada um é livre, né? Mas eu só vejo essa possibilidade, porque acho que ninguém quer, fora isso, acho que ninguém gostaria de voltar pro inferno daquele. Né? Bom, vamos então para o Código Penal para ver como que o Código Penal disciplina. Né? O artigo 83 diz assim: o juiz poderá, coloquei esse azul, poderá estar em azul, porque, queridos, não é uma faculdade do juiz. Se o preso cumpriu direitinho os requisitos, ele passa a ter um direito. Então não é o juiz poderá, não é o juiz poderá. Então, se o sujeito cumpriu os requisitos, é um direito. Então aí nós vamos ver diferente. Então, vamos ver assim, olha, o juiz concederá livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade. Opa, coloquei em vermelho, hein? Coloquei em vermelho, pena privativa de liberdade. Por quê? Porque livramento condicional só se aplica, não é, à pena privativa de liberdade. Não se aplica a pena restritiva de direito, muito menos a pena de multa. Tá? Então aqui só se aplica a pena privativa de liberdade, igual ou superior a 2 anos. Por que igual ou superior a 2 anos? Né? Porque se a pena, queridos, for até 2 anos, ele tem direito ao benefício que nós estudamos na semana passada, que é o que? O SURSI, suspensão condicional da execução da pena. Desde que, então aqui, ó, desde que, eu vou botar até em negrito aqui. Negrito e vou sublinhar. Por quê? Queridos, ele tem que cumprir os requisitos. Primeiro requisito, cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, cumprido mais de 1/3. O que seria mais de 1/3? 1/3 e um dia. Tá? O sujeito foi condenado a 3 anos, 1 ano e 1 dia. Se ele não for reincidente em crime doloso, olhem, porque se ele for reincidente em crime culposo, se o crime anterior, né, foi culposo, ele tem direito. Isso, nossa, isso é pegadinha atrás de pegadinha, tá? No pegadinha atrás de pegadinha no concurso público, tá? E tiver bons antecedentes, tá? Bom, esses dois. Agora, olha, significa, Ricardo, que aquele que é reincidente em crime doloso não tem direito? Não, ele tem direito. Só que nesses dois, olha, ele tem que cumprir o quê? Mais da metade. Se o condenado for reincidente em crime doloso. Tá? Então, vai cair lá, marque a alternativa errada. O reincidente em crime doloso não terá direito ao livramento condicional. É errado. Porque ele tem direito, só que ele tem que cumprir o quê? Mais da metade. Então, se ele for condenado a uma pena de 3 anos, ele tem que ter 1 ano e 6 meses
mais um dia para ele ter direito, não é? Então, para por aí? Não, não para por aí. Temos mais requisitos aqui no próximo slide. Ó, aqui nós temos introduzidos pelo PAC, tá? No 3, nós temos aí novidade legislativa, né? Introduzido pelo PAC, Pacote Anticrime. Tá? Vamos lá. Comprovado. Primeiro, bom comportamento durante a execução da pena. Como que isso é feito, né? Queridos, lá no presídio existe uma planilha que é, na verdade, o histórico do cumprimento de pena de cada condenado. Então, todo eventual problema que acontece é anotado na planilha. Então, se ele desrespeitou alguma regra, já escreve lá na planilha, né? Se ele executou bem o serviço, escreve na planilha. E essa planilha é encaminhada, né, ao juiz da vara de execução penal. Então o juiz vai lá e olha, cara, o cara trabalhou todos os dias, recebeu um elogio aqui, outro elogio ali, vários elogios. Epa, esse cara é bom, bom comportamento, gostei. Tá? Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, cuidado, porque na múltipla escolha isso vira 16 meses, 2 anos, 6 meses, 4 meses, mas é nos últimos 12 meses. O que é falta grave? A lei de execução penal, ela coloca algumas infrações como falta grave, né? Então, por exemplo, a tentativa de fuga é falta grave, né? A destruição de alguma coisa, né, no presídio é falta grave, rebelião, falta grave. Aí, como é que vai cair lá na múltipla escolha para vocês? Vou colocar assim, olha, o preso que praticou falta grave, em hipótese alguma, terá direito ao livramento condicional. Não é assim não. Se ele não praticou falta grave nos últimos 12 meses. Então, se ele praticou uma falta grave lá no início, cumprimento de pena, muito antes de cumprir esses 12 meses, você dá até uma colher de chá, o cara está acostumando ainda, não é? Está se adaptando, né? C. Bom comportamento no trabalho, queridos, o bom comportamento no trabalho é muito importante. O bom comportamento no trabalho é muito importante. Porque vocês sabem que o preso ele tem que trabalhar, né? Isso na planilha também acompanha como que é a evolução dele no trabalho, né? Se ele é bom, se ele executa bem o trabalho dele, né? E depois, letra D, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Olha o problema. O juiz da vara de execução penal vai conceder o livramento condicional se verificar que ele tem aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. É necessário, nesse caso aqui, ter uma proposta de emprego, né, com carteira assinada, com tudo direitinho? Queridos, é claro que não. Senhores, vão estar saindo da faculdade com diploma de bacharel em Direito, né, certamente com conhecimento com bom conhecimento de informática, há muitos aí falando 2 línguas, 2 idiomas. Vocês terão dificuldade
de conseguir um emprego. Tá? Imagina o cara que saiu do presídio. Alguém quer dar emprego nesse país para ex-presidiário? Claro que não. Ninguém quer. Não vamos ser hipócritas, ninguém quer. Não é? Aí vem aquela velha pergunta, né? Ricardo, então não precisa ter o trabalho efetivo. A lei não diz que tem que ter um trabalho efetivo, diz que tem que ter aptidão para o trabalho honesto. E o que é trabalho honesto? Vamos lá. Vocês são juízes da vara de execução penal agora, tá? Vou colocar vocês na condição de juízes. Então, eu, eu tô lá. Se você tá lá, né, ouvindo uma audiência de monitória, né, uma audiência para ouvir o preso. E o preso fala assim, olha, eu vou sair daqui e eu vou lá para Leopoldina, o ponto lá, famoso ponto sinal da Leopoldina, e eu vou ficar lavando, né, os vidros dos carros para ganhar um trocadinho. Você consideraria livramento condicional para ele? Sim ou não? Sim, né, professor? Sim, Confiando na palavra dele, né? sim, exatamente. Veja bem, é o que ele pode fazer para viver no momento é esse, não é? Ainda mais com todas as lojas fechando, com todo o comércio fechando as portas. Ontem eu andando pelo centro do Rio de Janeiro, deu vontade de chorar quando eu vi a quantidade de restaurantes fechados, fechado mesmo, porta baixada, acabou, né? Lanchonetes, tudo, né? Na volta estava eu e as duas estagiárias que trabalham comigo lá. Eu falei assim, olha, vamos parar no Bob's aqui, que eu tô doido para tomar um milkshake. Quando eu parei na Serra das Araras ali, entrei, o Bob's estava fechado também. Falei, caramba. Então, assim, sem noção, tá? Ah, por exemplo, né, se a menina falar assim, olha, eu sou garota de programa, eu vou sair e vou voltar a ser garota de programa. Tu vai conceder livramento condicional para ela? Claro. Sim, perfeitamente. No Brasil não é crime se prostituir, crime é explorar a prostituição. Se o cara falar assim, excelência, eu vou sair daqui e vou montar um prostíbulo, vai ficar preso. Agora, a pessoa fala assim, a única coisa que eu sei fazer para ganhar dinheiro é me prostituir, é isso que eu vou fazer. Então você vai sair. Vamos deixar de ser hipócritas. Tem pessoas que precisam fazer isso para poder comer, né? Para ter o que comer, para poder, Sobrevivência, né? para sobrevivência. Eu vi uma vez uma ONG, não é, que ajudava as meninas, né, que trabalhavam é, dessa maneira. Eu conversei com um rapaz dessa ONG e ele me falou, era até um padre, ele me falou o seguinte, Ricardo, 90% das meninas que trabalham com isso são mães e abandonadas o pai abandonou completamente as crianças. 90%. Sabe o que é isso? 90%. Então, assim, é o que eu falo, né? Eu sou advogado, eu não sou juiz. Então, eu não julgo as pessoas, né? Eu defendo. 4. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela inflação. Bom,
causou dano a alguém, tem que reparar o dano. Reparou o dano? Ótimo. Não reparou? Não vai ter condição de livramento condicional, salvo, né, se existir uma efetiva impossibilidade de fazê-lo. Essa impossibilidade pode ser de duas formas, né? Imagina um rapaz que é motoboy, trabalha com a moto da firma, né? E ele trabalhando, sem querer, atropela uma pessoa, mata. Tem um dano para indenizar, um dano alto. Mas ele não tem absolutamente nada, coitado. Só o salário dele, mínimo. A moto nem dele é. Exigir que ele repare esse dano para ter o livramento condicional é até covardia, né? E também tem crimes que você não vai ver essa possibilidade de reparação de dano. Por exemplo, tráfico de drogas. Qual é o dano? Como é que se repara o dano causado pelo tráfico de drogas? Não tem como, não existe como mensurar isso. Então, 5. Você que achou que crime hediondo não teria direito a livramento condicional. Tem aí, olha, cumprido mais de 2/3 da pena. Nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes desta natureza. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Os crimes hediondos são a Lei 8.072. Tem uma vasta relação de crimes hediondos. Entre esses daí, né, que são os equiparados a hediondos, você tem o homicídio qualificado, você tem latrocínio, estupro, tá? Tem vários desses crimes aí. Porém, aqui, nesses crimes, ele tem direito de livramento condicional, sim. Só que aqui ele tem que cumprir 2/3 da pena. Agora, se ele for reincidente, ele vai ter direito? Depende. O sujeito, ele praticou um atropelamento, cumpriu pena e depois praticou um tráfico de drogas. Vai ter direito? Vai. Vai cumprir quanto? 2/3 da pena. Né? Agora, foi condenado por tráfico de drogas. Cumpriu pena. Saiu de lá e praticou outro tráfico de drogas. Ele é reincidente específico, ou seja, reincidente do mesmo crime. E para esse a lei nega o livramento condicional. Porque aqui ele está se mostrando completamente inapto para com o sistema. O sistema quer fazer com que a pessoa não volte a delinquir. E ele não só voltou a delinquir, mas como também voltou a delinquir no mesmo crime. E, infelizmente, isso acontece muito no tráfico. Infelizmente, isso acontece muito no tráfico. Não é? Por quê? Porque o cara, ele foi ali, pegou uma droga, vendeu para o outro para ganhar um dinheirinho e foi preso. Quando ele entra lá, ele aprende como é que se faz, com quem sabe fazer. Não é? Só que o cara não percebeu que o cara que falou que sabe fazer estava preso. Ele não era tão bom assim quanto parece. Não é? Mas se ele sai dali e pratica novo crime,
e o novo crime é o mesmo, né? Mais do mesmo, como a gente costuma falar, não tem direito a cumprir a pena toda sem livramento condicional. Doideira, né? Aqui, ó, tem um slide, você tem a lei dos crimes hediondos, a lei de drogas, terrorismo, tortura, tráfico de pessoas. Está aqui a relação, tá? Então aqui o sujeito tem que cumprir 2/3 da pena. Agora, olhando para esse quadro, o exemplo que eu dei do tráfico foi muito tranquilo, né? Tráfico de drogas, foi condenado, praticou outro tráfico de drogas, é específico. Agora, vamos lá. O sujeito foi condenado por extorsão mediante sequestro, que é crime hediondo. Muito bem. Cumpriu pena. Saiu. Saiu, praticou agora o tráfico de drogas. Ele é reincidente específico? Cuidado. Porque a lei diz o seguinte, ó. Se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Que natureza? Natureza hedionda. Aqui são crimes hediondos e equiparados. Extorsão mediante sequestro, crime hediondo. Está lá na Lei 8.072. Tráfico de drogas, equiparado a hediondo pela lei. Mas está em outra lei. Queridos, são crimes da mesma natureza. E ele não terá direito a livramento condicional. Condenado por crime de tortura, sai. Depois pratica um homicídio qualificado, que é hediondo. Não vai ter direito a livramento condicional. O sujeito foi condenado, cumpriu pena por um crime de latrocínio, que é crime hediondo. Cumpriu pena, saiu, praticou agora o homicídio qualificado. Não terá direito a livramento condicional. Por quê? Reincidente em crime dessa natureza. Não precisa ser o mesmo crime. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Então aqui se pede à lei um pouco mais de cuidado por parte do juiz de execução penal, né? Se ele praticou um crime, não é? Se ele praticou um crime que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, eu preciso de um pouco mais. Preciso de um pouco mais de análise para ver se de condições que façam presumir que ele não vai voltar a delinquir. Queridos, como se vê isso na prática? Não tem como. A zona cinzenta da execução penal. Não tem como. O que o juiz faz é pegar o comportamento carcerário dele e por aí fazer uma análise. Intervalinho para o café, pode ser? Por favor, professor. Isso aí, então. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Vamos dar uns 15 minutinhos aí. No meu relógio aqui são 9h55, 10h10 eu estou de volta. Até já.
Vamos lá, pessoal, vamos retornando aqui, não é? Ah, retornando, né? Então vocês viram quando cabe, né? As hipóteses de cabimento, os requisitos, os pressupostos que devem ter, né, para o sujeito conseguir o livramento condicional, né? Para que o apenado possa ter direito a esse benefício. Agora vamos a mais algumas regras que são valiosas aqui para nós, né? O artigo 84 vai dizer o seguinte: as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento condicional. Então vamos imaginar que o sujeito pratique numa só ação, não é? 2 homicídios culposos, né? Melhor, 2 homicídios dolosos, mate A e depois mate B. Se os 2 homicídios forem simples e ele foi condenado lá, por exemplo, a 10 anos em relação a um e 10 anos em relação ao outro, ele vai ter uma pena de 20 anos. Professor, Oi, professor, oi, tem como repetir porque o senhor deu uma travada. travou? Professor? Alô, tá me ouvindo? Alô, Tá tá dando uma ouvindo? travada, mestre. Tá Tinha travando, alunos que mestre. Tá travando? O que eu posso Ô, fazer? tô travando, por favor. Prezados, estão me ouvindo agora? Amigos, estão me ouvindo? Assim, mestre. Agora tá? Tá sim. Tá, né? Então, beleza. Então vamos retornar Tem como o aqui. senhor repetir o que o senhor disse, por Com favor? certeza, com certeza. Vamos lá. O artigo 84 vai dizer para a gente o seguinte: as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeitos do livramento. Vamos imaginar, se o sujeito foi condenado a 2 crimes, eu tenho que somar os crimes para fazer, né, aquele cômputo do livramento condicional. Então vamos imaginar que o sujeito foi condenado por 2 homicídios, né, simples. Foi condenado por um crime a 10 anos e o outro por 11. Não é? Então, você soma 10 com 11, 21. Se o homicídio é simples, não é hediondo. Se não é hediondo, né, ele tem que cumprir 1/3 da pena para ter o livramento condicional. Então, 21 anos, ele vai cumprir 7 para ter o livramento condicional. Ricardo, mas ele foi condenado da seguinte maneira: um homicídio qualificado e um homicídio simples. No homicídio qualificado, né, ele teve uma pena de 12 anos. E no homicídio simples, ele teve uma pena de 6 anos. Como que fica essa situação? O homicídio qualificado, vocês já viram que é hediondo. Ele tem que cumprir o quê? 2/3. Então, dos 12 anos do homicídio qualificado, ele vai cumprir o quê? 8. E do outro homicídio que é simples, e que, portanto, por ser simples, não é hediondo, ele vai cumprir 1/3. Ele vai cumprir o quê? 2. Né? Então, quando ele tiver cumprido 10 anos, ele vai ter o livramento condicional. Bom, especificação das condições. Olha, o artigo 85 diz que a sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. É o que eu disse a vocês, não é? O livramento condicional não é vai, meu filho, fica à vontade, vai com Deus.
Hã? Não, o juiz vai colocar o quê? Condições. Olha, você vai ter que comparecer aqui bimestralmente para comunicar tem sido, né, suas atividades, né? Você vai ter que, enfim, né, comprovar aqui, não é? Se você mudar de endereço, tem que vir comunicar, não é? E isso, obviamente, né, se não for acompanhado de uma tornozeleira, né, que ela tem sido utilizada no monitoramento eletrônico, né, justamente para impedir que o sujeito saia, né, da circunscrição a qual ele está atrelado, né? Muito bem. Professor, Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. pode? Mas isso em relação ao livramento constitucional, o juiz de penal ele tem que fazer como obrigação ou o advogado tem que requerer? Isso tem que ser obrigação. O processo de execução penal, ele tem que ser, o juiz tem que dar andamento à execução penal. E hoje é tudo informatizado. Só que infelizmente, tem situações que se não tiver o advogado, ele passa aperto. Ontem, por exemplo, estava falando aqui no início da aula, né? O sujeito foi condenado, mandaram a sentença para a VEP, só que a VEP não fez um tombamento porque na sentença não tinha o CPF. E o cara está preso há 1 ano e 2 meses. Acho que é 1 ano e 2 meses, quase 2, condenado acho que 4 anos. Ele já tem direito a tudo. Se imaginar, ele já tem direito. Progressão, né, livramento, tem direito a tudo. E não tinha o CPF dele. Olha só, é o que eu falo, aqui tudo dá certo, mas na prática, meu irmão, se o cara não tem um advogado na execução penal, ele passa aperto sim, entendeu? Ali você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria Pública atuando, o Ministério Público, você tem juiz, mas mesmo assim tem situações que é complicado. Tem situações que se não requerer, vai demorar. Não é que não vai conseguir, mas vai demorar. Né? Então, não dá para dormir no ponto com execução penal e deixar a coisa fluir, não. Tá? Entendi. Professor, Pois não? mas aí no caso desse seu cliente aí, ele não perde esse 1 ano e 2 meses que ele tá lá, já tá contando, né? Tá contando porque Tá contando, porque tem a data do cumprimento do mandado de prisão. Não é? Não perde, não. Deus que livre e guarde. Ah, sim. Imagina se tivesse que esperar que estivesse entrando ontem, por exemplo. Uhum. Não. Professor, Sim. não. O senhor falou disso na última aula, eu tenho quase certeza disso. Desse slide. Na verdade, qual slide está falando? Esse aqui? Falou sim. Esse aí que fez até o cálculo da pena, do livramento condicional. Então, eu já falei de livramento condicional na aula passada, queridos. Então, falou sobre livramento condicional e sursi na última aula, professor. Estamos concordados. Então tá, eu achei... Desculpa que eu cheguei agora. Eu achei que tinha falado só de sursi. E como ninguém fez nenhum tipo de interferência, né? A gente foi dando continuidade. Porque, pelo que eu me lembrava da aula, você falou você entrou no assunto, mas eu não lembrava que tinha chegado até esse ponto. Ah, sim. Lembrei agora que eu vi o slide, veio na minha memória. De qualquer forma, eu vou encerrar o assunto, porque como já comecei, vamos encerrá-lo, né? Eu posso te pedir só um favor? Pois não? Não estou te ouvindo. Pode explicar
constitucional, por favor. Mestre? Eu não estou te ouvindo. Tá tudo travado aí. Repete, por favor. Alô? Repete, não estou te ouvindo. Alô? Tem como reexplicar esse cálculo de pena, por favor? Vou reexplicar. Alô? Vou reexplicar. Eu só não estou ouvindo vocês muito bem, tá? Mas eu vou reexplicar sim. Tá? Aqui ele vem falar para gente a questão da revogação do livramento. Né? Queridos, vocês estão me ouvindo? Estou. Sim, mestre. Sim, ouvindo né? tanto você quanto o Pedro. Perfeito, perfeito. Então, olha só, eu vou explicar para vocês novamente, porque isso aí pode ter ficado um pouco nebuloso, né? Então, veja bem, queridos, a lei vai dizer para a gente o seguinte, que, olha, revoga-se o livramento, se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Então, a primeira observação que eu tenho a fazer é o seguinte, vai cair lá na prova assim, né? Sujeito beneficiado com livramento condicional, né? Voltou a praticar um crime. Deve ser revogado o livramento condicional? Não. Porque a lei não fala em prática de novo crime, fala em que? Em ser condenado em sentença irrecorrível. É diferente. Tá? Então, se ele foi condenado em sentença irrecorrível, aí ele perde livramento condicional. E aí, queridos, como que fica o tempo em que ele esteve em liberdade? Vocês têm que ter em mente a seguinte situação. O livramento condicional é cumprimento de pena em liberdade. Você cumpre parte da pena preso e parte da pena em liberdade. Não é? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. O sujeito foi condenado a 3 anos. Com 1 ano, teve o livramento condicional. Beleza. 1 ano, ele está em livramento condicional. Então, eu vou somar com o tempo que ele já cumpriu, já passaram 2 anos. Né? Terminou o livramento condicional, 3 anos, acabou a pena, não cumpre mais pena. Então, o prazo que ele está livre do livramento condicional é tempo de pena cumprida. É tempo de pena cumprida. Só que essa revogação do livramento condicional, ela pode se dar de 2 formas diferentes. Ele pode ser condenado por um crime que ele praticou ao longo do livramento condicional, ou essa condenação pode ser em decorrência de um crime que ele praticou muito antes do livramento condicional. Tá? Então, veja bem, se ele é condenado por um crime que ele praticou ao longo do livramento condicional, ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou traidor com o voto de confiança que vocês me deram. Tá? Sou traidor com o voto de confiança. Vocês me deram um voto de confiança e eu não fui digno, pratiquei um crime, depois fui condenado. O que acontece? Nesse caso, o tempo de livramento condicional, tempo que ele ficou livre condicionalmente, ele vai perder tudinho, vai ter que cumprir tudo de novo. Então, olha aí, olhando para o slide, né? O sujeito foi condenado a 9 anos. Depois de 3 anos teve livramento condicional. Não é? Depois,
Passou-se um ano, ele foi condenado. Né? Só que esse crime, ele foi praticado, o quê? Ao longo do livramento condicional. Né? Eu acho que eu já sei a dificuldade que vocês estão vendo. Estou vendo aqui no slide que eu vou até apagar e vou fazer esse conto aqui de novo. Que eu estou vendo aqui agora o porquê da dificuldade. Né? Deixa eu mudar aqui, eu vou apagar isso aqui e vou fazer de novo esse quadrinho com vocês. Tá? Para tentar ajudar o máximo possível a compreensão aí. Espera aí. Vamos lá, vamos imaginar que nosso amigo foi condenado a 9 anos. Tá? Ele tem um livramento condicional com o quê? Com 1/3. Vamos imaginar que não é crime hediondo. Né? Então, vamos lá, ele ficou 3 anos preso e ele vai ficar 6 anos solto, não é isso? Até aqui, entenderam? Sim. Sim, né? Sim, mestre. Beleza. Muito bem. Vamos imaginar que nesses 6 anos solto aqui, ó, no segundo ano, espera aí, só um minutinho. Depois de 2 anos solto, condenado, tá, por um novo crime. Tá? Vamos imaginar que esse novo crime, a pena de 5 anos. Tá? Então ele ficou 2 anos solto, né? E ele foi condenado a um novo crime por 5 anos. Como que vai ficar essa situação aqui? Eu tenho que verificar quando ocorreu esse novo crime. Quando esse novo crime aconteceu. Se esse novo crime aconteceu antes do livramento condicional, vamos lá. Está aqui, olha. Se o novo crime ocorreu antes do livramento condicional, ele não foi traidor do sistema. Concorda? Vamos imaginar o seguinte, olha, que nesses 3 anos que eu estava preso aqui, ó, eu arrumei uma briga lá na carceragem, né? E estourei o olho do outro detento lá. Né? Mas estava sendo apurado ainda, não tinha nada certo. E mesmo assim eu consegui o meu livramento condicional. Quando eu consegui o livramento condicional, né, ou seja, agora aqui que eu vou ficar 6 anos solto, pô, eu fui um cidadão perfeito, cara. Cumpri tudo direitinho. Mas aí iniciou o processo para aquela cagada que eu fiz lá atrás. E agora eu fui condenado a 5 anos. 5 anos por aquele crime lá. Né? Vejam que, como não foi um crime que eu pratiquei quando eu estava em livramento condicional, o tempo que eu fiquei solto não é perdido.
porque eu não fui traidor do sistema. Então, se o novo crime ocorreu antes do livramento condicional, não sou traidor da confiança. Não perco. Melhor, não vou perder o tempo de livramento condicional. Então, olhando, eu fiquei 3 anos preso e 2 anos no livramento condicional. Então, eu cumpri 5 anos de pena. Quanto falta desse primeiro crime aqui? Faltam 4 anos. Então, eu vou ter que cumprir os 4 anos que faltam, mais o quê? O novo crime, que são 5 anos. Certo? Então, lamentavelmente, vai ser revogado e eu vou ter que cumprir o que faltava do primeiro crime mais o novo crime. Tá? E como vocês viram lá atrás, uma vez revogado o livramento condicional, não será novamente concedido. Tá? É assim? É assim. Tá? Porque ele praticou o crime antes, então ele não perde o tempo que ele ficou em livramento condicional. Agora, vamos imaginar outra situação. Fui condenado a 9 anos. Com 3 anos, consegui o livramento condicional. Fiquei em livramento condicional 2 anos. E nesses 2 anos aqui, exatamente na data desses 2 anos, fui condenado por novo crime praticado ao longo do livramento condicional. Pergunta: traí o voto de confiança? Sim. Por quê? Porque eu dei o livramento condicional para você e você praticou um novo crime durante o livramento condicional. Esses 2 anos que você ficou livre, em livramento condicional, não valeram de nada, pois você quebrou o voto de confiança. E aí, você faltava quanto tempo aqui? 9 anos, cumpriu 3, 6. É o que falta. Você vai cumprir 6 anos mais a pena do novo crime. Ou seja, foi condenado agora a 5 anos, por exemplo, mais 5 anos vai ser final. A pena vai ser 11. Tá? Vamos fazer um caso concreto para a gente entender melhor? O que vocês acham? Uma boa. Vamos lá, boa, mestre. Né? Vamos lá. Vamos fazer aqui um caso concreto para vocês, então. Ué, não consigo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Queria ver se eu digitava aqui um caso concreto. Queria ver se eu abria uma aba nova. Aqui mesmo. Vamos lá. Pedro. Vou diminuir a letra, que senão não vai caber. Nem vou usar Pedro, não. Vou usar Tício.
Tício, condenado a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, obteve o livramento condicional em 1º de janeiro de 2019. Depois de cumprido 4 anos, 4 anos de pena pelo crime de homicídio simples. Homicídio simples não é hediondo. Então, de 12 anos, ele cumpriu 1/3, cumpriu 1/4. Não é isso? Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Em 01/01/2020, Tício praticou um crime de roubo. Vindo a ser condenado em 01/01/2021 a uma pena de 4 anos. Quanto tempo Tício ainda deverá cumprir? Olha aí, caso concreto que cai nas provas, no concurso público, né? Então, eu vou fazendo perguntas e vocês vão me respondendo, tá bom? Vamos lá. Queridos, primeira pergunta, não é? Quanto tempo ficou? Ele cumpriu 4 anos, né? Quanto tempo Tício ficou em livramento condicional? 8 anos? Eita! Vê aí, olha. Ele teve livramento condicional em 01/01 de ano, né, 2019. Não Ah, é? sim. Ele teve livramento condicional em 01/01 de 2019. Não é? Praticou um crime em 01/01 de 2020 e foi condenado em 01/01 de 2021. Entre 01/01 de 2019 e 2 anos, né, 01/01 de 2021 passaram o quê? 2 anos, não é isso? 2 anos de livramento condicional. É assim? Beleza. Então, vamos lá. Pergunta. Ele praticou o crime, esse novo crime pelo qual ele foi condenado aí, o roubo, né? O roubo foi praticado antes ou depois do livramento condicional? Só verificar a linha do tempo aí, ó.
O roubo foi praticado antes da concessão do livramento ou depois do livramento? Depois. Depois. Então, vem cá, ele traiu o voto de confiança que eu dei nele ou não traiu? Traiu, né? Trair. Significa, então, que esses 2 anos de pena cumprida não vão valer o quê? De nada. Ele vai perder. Ele vai perder. Então, ele vai ter que cumprir quanto que restava da primeira condenação. Ele foi condenado a 12 anos. Não é? Vai ter que voltar para os 8, né? Ele vai ter que cumprir os 8 anos que restavam. Peraí, eu vou botar em E mais da pena imputada pelo segundo crime, né? Exatamente. Ele vai ter que cumprir agora aqui, 8 anos, mais a pena do novo crime. Né? O novo crime foi o quê? 4 anos. Então ele vai ter que cumprir mais 4 anos. Então o total vai ser o quê? 12. Aí na múltipla escolha vai aparecer lá assim para vocês. Letra A, 6. Letra B, né? 11. Letra C, 666. Aquela preliminar. Letra D, 12. Tá aí, letra D, 12. Gostaram da brincadeirinha? Vamos fazer outra? Foi legal, foi legal. Vamos fazer outra então, tá? Bom. Vamos lá. Vamos aproveitar esse mesmo caso aqui e vamos colocar assim, ó. Tício condenado a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, obteve o livramento condicional em 1/1/2019. Tudo bem. Depois de cumprido 4 anos de pena pelo crime de homicídio simples. Tá ok. Até aqui eu vou deixar. Em 1/1/2020, eu já vou mudar isso aqui. Eu vou colocar em 1/1/2000 e botar um crime antigão aqui dele, né? Em 2014 tinha um crime dele lá atrás, né? Praticou um crime de roubo, vindo a ser condenado em 1/1/2021 a uma pena de 4 anos. Quanto tempo Tício deverá cumprir? Vamos lá. Fazendo junto, hein? Para não errar na hora de cair no concurso público. 12 anos. Eu cumpri 4 anos. Não é isso? Em livramento condicional, eu cumpri 2. Não é isso? Quando vem a condenação por novo crime, agora eu tenho que cumprir mais 4. Só que a pergunta é, esse novo crime foi praticado ao longo do livramento condicional? Não. Não. Ele traiu o voto de confiança do livramento condicional? Não. Não. Ele recebe essa bonificação dos 2 anos. Exato. Então aquele tempo de 2 anos aqui é tempo de pena cumprida, olha. Então vamos lá. 4 mais 2, 6. Resta cumprir 6 anos do primeiro crime, mais 4 do novo crime. Basicamente, ele só recebeu o bônus, né, por ele não ter praticado no período que estava no voto de confiança, que foi os mais 2 anos. Perfeitamente. Perfeitamente. Então a resposta lá vai ser 10. Letra A, 9. Letra B, 11. Letra C, 17. Né? Letra D, 24. E letra E, 10. 10 é a resposta. Entenderam? Bacana, né? O concurso público tem que ter alguma coisa para derrubar vocês. Né? E é isso aí, ó. Né? E aí aqui pode fazer uma série de variações, né? E agora? Depois de 10 anos, ele vai ter livramento condicional?
Não, por quê? Porque uma vez revogado o livramento condicional, ele não tem direito a outro, não é? E vejam que, se ele é condenado à sentença penal condenatória recorrível, esse livramento é obrigatório. Você tem também a questão do livramento facultativo. O juiz pode revogar ou não. O juiz poderá também revogar o livramento condicional se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença. Então, tinha que aparecer de 2 em 2 meses aqui para informar suas ocupações. O cara não apareceu. O que o juiz vai fazer? Já vai logo revogar? Não. Na lei de execução penal, o juiz manda intimar o sujeito para justificar por que não estava prestando serviço, né? E aí, o sujeito vai e comunica, olha, eu deixei de prestar o serviço porque eu estava com Covid, está aqui o atestado. O juiz não vai revogar. O sujeito não está nem aí, nem comparece lá, nem vai lá dizer por que deixou de cumprir. Não é? O que o juiz vai fazer? O juiz vai pegar e vai revogar. Não é? Revogou. Ixi. Traiu com o sistema? Traiu. Perdeu tudo? Perdeu. Perdeu tudo? Perdeu. Foi traidor do sistema, já era. Então, revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido e, salvo quando a revogação resulta da condenação por outro crime anterior ao benefício, não se desconta na pena o tempo em que ele estiver solto condenado. Querido, deixa eu só fazer uma correção aqui. Desculpa. Eu errei só nessa questão aqui, tá? Se houve a revogação facultativa porque ele descumpriu uma obrigação imposta, ele não perde o tempo que ele ficou solto, tá? Ele perde da data em que ele descumpriu a medida para frente, tá? Então, o tempo em que ele cumpriu direitinho as determinações impostas, ele não perde. Isso que eu ia falar pesado, né, mestre? Não perde. Ia ser pesado demais. Desculpa, não. Eu estava com um problema anterior na cabeça aqui. Tranquilo. Então, assim, só mesmo da onde ele parou de cumprir para frente. Tá? Até onde ele cumpriu direitinho, não perde. Tá bom? A única coisa que faz mesmo zerar, resetar, como a gente costuma falar, né? Resetar esse prazo de livramento condicional, não valer de nada, é o crime, condenação irrecorrível, né? Por crime praticado ao longo do livramento condicional. Tá bom, queridos? Bom, estou agora aí para dúvidas. Por mim tá de boa, mestre. De Foi boa, bem né? explicadinho. Sabe qual é a vantagem? A vantagem é que a aula gravada, né, cara? Você vai lá, olha, lê de novo, vai ver novamente. Né? Porque o que acontece? Quando você está dando aula para a turma, não é? Você vê o rosto das pessoas, você vê pela reação do rosto se o aluno está entendendo ou não. Aí você volta, explica de novo, você muda o exemplo, né? Mas aqui a gente está no tiro no escuro, né, cara? Então, a gente não tem o feedback, né? Se o aluno está entendendo bem ou não. Por isso que a aula gravada ajuda, né? Porque o aluno depois, se tiver uma dúvida, é só correr lá, ver de novo a explicação, não é? Eu vou tirar um dia, talvez até mesmo no sábado que vem, eu faço uma aula só de resolução de exercícios. Só de resolução de exercícios. Boa, mestre. Boa. Que assim dirime todas as dúvidas. Nossa, às vezes no exercício tem alguma coisa, né? Exatamente, apaga tudo. Não é?
apagar tudo. Eu vou preparar uns exercícios didáticos, né? Para não sair dando exercício a Bangu também, vou preparar uns exercícios didáticos para vocês, porque no sábado que vem a gente fazer uma bateria de exercícios. Né? Maneiro. A gente Show. vem aqui, dá o prazo, faz, eu venho com resposta, faz, dá o prazo, e a gente vai fazer uma bateria de exercícios bacana. Tá bom, gente? Beleza. Bom que essa explicação que o senhor dá, ponto a ponto, não fica nenhuma dúvida na cabeça. Exatamente. É para não ter essa dúvida mesmo. É para você sair da aula para o concurso. Né? E, queridos, veja bem, eu não vou com a aula até o meio-dia por algumas razões. Deixa eu explicar para vocês. Né? A gente calcula o tempo de aula, né? Deixando um prazo maior para dúvidas, para necessidade de repetição de ponto. Né? Eu não posso preparar uma aula em que eu vou falar durante 3 horas. Né? Segundo, que é normal que as aulas gravadas sejam menores. Né? Justamente porque eu sei que é cansativo. Né? É muito cansativo. Ficar na frente do computador é muito cansativo. E eu tenho uma preocupação que é o seguinte: não adianta eu falar 100, vocês entenderem 5. Eu prefiro falar 30 e você entender 20. Entendeu? Então, assim, não adianta eu falar 3 horas direto aqui e você absorver 5. Eu prefiro falar 30 e vocês absorverem 20. Não é? Então, assim, a única coisa que eu ia pedir para vocês é a paciência, né? De, por exemplo, chegando à época da prova, a gente não tiver concluído a matéria, nós fazermos uma aula de reposição. Né? Marcaríamos uma aula para fazer uma reposição da matéria, para concluir o programa. Né? Porque também não é nenhuma sangria desatada, né? Não é. É uma caminhada difícil, uma caminhada lenta, né? Onde é muito importante também que você leia os livros indicados, né? Complete os livros indicados, né? Complemente aí, né? Os estudos de sala de aula com os livros. Né? Vocês têm um acesso à biblioteca, né? E vale muito a pena complementar os estudos de vocês com a doutrina. Aí você chega na condição perfeita. Tá? Porque tudo que eu expliquei aqui, a doutrina vai explicar tintim por tintim, com exemplo, com tudo. Né? A doutrina, os livros, é o manual da vitória. Né? Como é que eu faço para passar no concurso? Leia esse manual aqui. Né? Então, queridos, vou encerrando a aula. Tá? Desejo a todos aí um bom final de semana. Né? E sábado que vem estaremos de volta. Vou preparar uma bateria de exercícios bem bacana para você. Estou até com vontade de postar os exercícios antes. Tá? Devo fazer isso aí no início da semana. Postar os exercícios antes para a gente vir para a sala de aula no sábado para ir corrigindo e fazendo aos pouquinhos e debatendo item a item. Tá bom? Beleza, mestre. Show de bola. Muito obrigado, tá? Um abraço para vocês. Se cuida aí, mestre. Bom final de semana. Obrigado a vocês. Obrigado, mestre. Bom final de semana a todos. Igualmente, moçada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.